Estamos aí ao vivo para mais uma live de aquecimento, nossa segunda live de aquecimento que antecede a nossa formação em analista comportamental DISC. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E o tema de hoje que eu vou trabalhar com você é o seguinte: como você consegue adaptar a sua comunicação de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. E Luiz, como é que acontece essa construção do nosso comportamento? Como é que acontece a construção do comportamento de uma pessoa? De acordo com os estudos da teoria DISC, que é uma teoria que existe aí há quase 100 anos, onde William Moulton Master, que é o detentor, que é o criador dessa teoria, ele diz o seguinte: 50% do teu comportamento hoje, da tua forma de agir, da tua forma de pensar, a forma que você se envolve no teu comportamento, com as tuas atitudes no seu dia a dia, tem a ver com a sua ancestralidade, ou seja, tem a ver com a sua árvore genealógica. 50% de quem você é hoje tem a ver justamente com as suas raízes das suas famílias, tá? Da sua família. Como também 50% do teu comportamento hoje tem a ver com a junção da tua genética, como também com o ambiente onde você vive. Seja com seus pais, com seus irmãos, com a sua família como um todo, na sua escola, na sociedade onde você vive, seja também no ambiente de trabalho, você nos seus relacionamentos amorosos ou até mesmo amigos. Essa junção de 50% que tem da sua genética e 50% que você adquire ao longo da vida, você constrói um comportamento único. É como se fosse o seu DNA, tá? Ninguém é igual a ninguém. A gente tem semelhanças. Mas, de acordo com o estudo de Maston, nós temos 4 estilos comportamentais. Nós temos 4 estilos comportamentais que esses estilos, eles conseguem demonstrar para outras pessoas quais são os estilos predominantes no nosso comportamento. E eu quero trazer para você sobre cada um deles nessa nossa live aqui de hoje. Para você entender, primeira coisa, eu preciso me autoconhecer para que eu possa me desenvolver. Então, primeira coisa é o seguinte: existe o primeiro estilo comportamental, que você nesse momento pode se identificar com ele, ou você pode conhecer pessoas que têm esses estilos comportamentais de acordo com o comportamento delas no dia a dia. Às vezes, numa conversa rápida de 1 minuto, 2 minutos com a pessoa, você já consegue identificar alguns traços do seu comportamento, porque são características em evidência que nós conseguimos transmitir para as pessoas, muitas vezes sem a gente perceber, mas as pessoas ao nosso redor percebem, de acordo com a nossa comunicação. O primeiro estilo comportamental, ele é conhecido como dominância, tá? Ou dominante, como muitas pessoas chamam também. O estilo comportamental dominância são aquelas pessoas rápidas, diretas, objetivas, pessoas que têm facilidade, muitas vezes, de estar em um ambiente onde está tendo algum conflito, aí ela já chega resolvendo aquele conflito. São pessoas que tomam decisões rápidas, são pessoas que têm um estilo racional nas suas decisões, são pessoas que pensam primeiro em si para depois pensar no outro, são pessoas que muitas vezes ela tem um estilo comportamental muito competitivo, ela tem um espírito empreendedor, são pessoas que têm facilidade muitas vezes de desenrolar coisas complexas que outras pessoas às vezes ficam perdendo tempo, às vezes com os mínimos detalhes. O dominante, a pessoa que tem um estilo mais da dominância, ela consegue chegar ali e desentranhar, vamos dizer assim, aquilo que está acontecendo ali. Muitas vezes, nem sempre ela consegue ter uma assertividade de forma exata naquilo que ela faz, mas ela sempre dá um jeito de correr atrás e fazer acontecer. E eu pergunto para você que está aqui me vendo aqui agora, ou você que de repente vai estar vendo aqui essa gravação, você se identifica com esse estilo comportamental? Você se percebe no seu dia a dia que você é uma pessoa rápida, você é uma pessoa direta, você é uma pessoa objetiva, você é uma pessoa impaciente, você é uma pessoa que tem um espírito muito empreendedor, tem um estilo muito rápido de tomar decisões, aquela pessoa que às vezes, eu gosto sempre de dar essa analogia, às vezes você deixa um copo aqui, e aí, de repente, você pede: fulano, tira esse copo daqui, guarda esse copo. E aí passa alguns minutos, você volta e o copo está ali. A pessoa que tem um estilo da dominância muito alto no seu comportamento, né, as características em evidência muito forte, ela não manda uma segunda vez. Ela mesma vai lá, pega e guarda. Porque ela não tem a paciência de falar novamente. Às vezes são pessoas desconfiadas, porque elas têm dificuldade, muitas vezes, que o outro vá conseguir entender aquilo que ela passou, ou fazer da mesma forma que ela faz. Então, ela tem dificuldade, muitas vezes, de delegar tarefas. Elas mesmas são de chegar lá e fazer acontecer. Alguém aqui está se identificando com esse estilo comportamental? Do jeito que ele tem pontos fortes, ele também tem alguns pontos de melhorias. Ele tem também alguns pontos que, muitas vezes, de acordo com o ambiente onde ela vive, deixa também aquela pessoa em saia justa no seu comportamento. Como assim, Luiz, em saia justa?
Geralmente essas pessoas que têm esse estilo comportamental da dominância muito alto, quando elas têm um nível muito alto e os outros fatores em um nível muito baixo dentro do seu comportamento, são pessoas que às vezes têm uma arrogância muito alta, são pessoas que às vezes são meio que atropela processos, passa por cima do outro, são pessoas que têm uma forma ditadora de lidar no seu dia a dia, são pessoas que elas não gostam de pessoas lentas. Ou seja, ela da mesma forma que tem pontos fortes, ela também tem algumas características que muitas vezes deixa ela, às vezes, em ambientes que, às vezes, ela fica lá desconfortável, tá? A Gabriela tá aqui com a gente aqui ao vivo, Gabriela colocou aqui, eu sou dominante, ou seja, Gabriela Mantovani, ela tem essas características e evidência no comportamento dela. Então, pessoal, é muito fácil você conseguir identificar alguns traços de comportamento de pessoas próximas da gente que elas têm essas características, ou você tá se percebendo dentro dessas características. Então, esse é o primeiro estilo comportamental, primeiro fator, como a gente fala. Quando eu falar estilo, fator, eu estou falando justamente das características isoladas de cada um dos fatores do DISC. Temos também aí o segundo comportamental. Qual é, Luiz, o segundo estilo comportamental? É aquele estilo que, de acordo com o estudo de William Alton Marston, da metodologia DISC, da teoria DISC, ele diz o seguinte: existe o segundo fator, que é a influência, ou pessoas influentes, como é conhecidos também. São aquelas pessoas que gostam de ambientes descontraídos. Eles não gostam de ambientes que eles ficam presos dentro ali de um quadrado. Eles gostam de ambientes que eles possam circular entre as salas, entre as pessoas, que eles possam conversar, que eles possam interagir. Eles gostam de ambientes descontraídos. São pessoas que gostam de trabalhar em conjunto, gostam de trabalhar em grupos. Têm dificuldade de trabalhar em ambiente fechado ou sozinhos, sem interatividade. São pessoas que sentem a necessidade de estar sempre em grupo. São pessoas que têm facilidade de persuadir outras pessoas com a sua comunicação, de convencer outras pessoas a, junto com elas, trazerem para uma ideia que ele construiu. São pessoas que têm uma facilidade de pensar de forma ampla. Eles conseguem ser criativos, eles conseguem ser inovadores em muitas coisas. Eles têm facilidade de enxergar várias coisas ao mesmo tempo. E isso, muitas vezes, deixa também ele em saia justa. Por quê? Assim como o dominante, ele também tem algumas características daquelas pessoas que são impacientes no seu comportamento. São pessoas que, muitas vezes, elas são prolixas, ou seja, às vezes se perdem nas palavras, às vezes conversam muito e não conseguem fechar um ciclo. São pessoas que, às vezes, num ambiente corporativo, abrem várias frentes, mas nem sempre conseguem concluir todas as frentes. Às vezes tem muitas ideias, mas nem sempre coloca tudo em prática. E eu tenho certeza, você que está aqui conhece pessoas que têm esse estilo comportamental da influência, ou até mesmo você que está aqui junto comigo, ou você que está vendo aqui essa gravação, você se identifica com essas características. Então, existe também o segundo fator, que é a influência, que é um pouco diferente da dominância. E qual é a diferença entre eles? Enquanto a dominância, que é o primeiro fator, ele é mais racional, a influência, ela é mais emotiva. Ela toma decisões mais pelo lado emocional do que pela razão. Ou seja, tô vendo aqui Silva Júnior falando. Poxa, me identifiquei. Caramba, Silva, legal. Fico feliz que você, em pouco tempo, em 10 minutinhos aqui, praticamente aqui de live, você já conseguiu identificar, tá? Algumas características dentro do seu estilo comportamental. O Lucas falou, tem muito disso. Narcisista tem muito disso. Narcisista, geralmente, ele é mais voltado para a dominância, tá? Geralmente. Tô vendo aqui o Elvis falou, eu prefiro fazer que mandar fazer. Também prefiro trabalhar em local fechado, onde eu possa organizar o local de trabalho de maneira mais eficaz, mais fácil e útil para o desempenho do serviço. Vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre esse estilo comportamental, tá, Elvis? Para tu poder se identificar aí. Então, gente, o estilo influente, ele também tem facilidade de procrastinar. Como assim, Luiz? O que significa procrastinar? É aquelas pessoas que, às vezes, ficam empurrando com a barriga. Ah, daqui a pouco eu começo, mais tarde eu faço, daqui a pouco eu concluo. E fica, às vezes, empurrando com a barriga. Esse é o segundo estilo comportamental, que é da influência. E, com certeza, alguns de vocês estão começando a se identificar dentro dessas características da dominância ou da influência. Luiz, dos 4 estilos comportamentais que você está falando, você já falou 2. Eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter os 4. Olha só,
De acordo com o estudo de William Alton Marston, nessa estrutura, nessa construção do nosso comportamento, se a gente fosse criar uma linha imaginária de 0 a 10, 0 aqui abaixo e 10 aqui em cima. Olhando aqui no meio, é como se fosse uma linha de 5. Eu não consigo ter os 4 fatores acima de 5%. Por quê, Luiz? Porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos de melhorias. E é importante você entender que a gente não consegue ser bom em tudo. A gente também tem pontos de melhorias, ou seja, tem pontos falhos, tem pontos que muitas vezes a gente não consegue ser bom em tudo. E você não tem por que ser bom em tudo. Quanto mais você se cobra a desenvolver uma aptidão, um talento, que você não tem, mais esforço você vai gerar para você e mais desgaste você vai gerar. Isso vai te gerar, muitas vezes, conflitos internos. Isso vai te gerar frustrações, isso pode te gerar uma doença. Por quê? Porque você está o tempo todo buscando algo que não tem a ver com o teu estilo comportamental. E eu vou ser bem sincero com vocês que estão aqui, gente. Muitas pessoas passam a vida toda e elas não sabem quais são os seus talentos. Qual é o seu dom único? Quais são as características que evidenciam o seu comportamento? Quem dera todos nós pudéssemos trabalhar ou viver em ambientes onde a gente pudesse ser a gente mesmo, de forma verdadeira. Que a gente pudesse colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente tem de bom, tudo aquilo que de forma natural nós conseguimos trabalhar no nosso dia a dia. Muitas vezes, sem a gente precisar ganhar nada por isso, mas que tem a ver com o nosso propósito. Por exemplo, eu, Luiz Vicente, eu tenho uma facilidade muito grande em relação à influência, a vir aqui, a dar cara, a falar, às vezes errar um pouco, mas eu venho aqui e faço acontecer. Mesmo que nem sempre eu consiga trazer tudo aquilo que eu gostaria para todos vocês. Mas uma boa parte de vocês conseguem, de alguma forma, se identificar com isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E dessa forma, vocês vão conseguir também transmitir isso na vida de vocês e para outras pessoas. Quando eu faço isso, eu estou colocando em prática o meu dom, o meu talento, as características que evidenciam o meu comportamento. Mas, da mesma forma, eu também tenho um estilo comportamental também da dominância. Eu gosto de ser rápido, eu gosto de ser assertivo, eu gosto de chegar lá e fazer a coisa acontecer. Eu também não sou tão paciente no meu comportamento, mas eu preciso o quê? Me moldar, me adaptar à comunicação do outro, que é o que eu vou daqui a pouquinho passar para vocês. Terceiro estilo comportamental. Ricardá, não lembro se teu nome está Carvalho, fica mais fácil. Me descreveu. Show de bola. Perfeito. Então, olha só, gente. Terceiro estilo comportamental. Dentro ainda dessa construção do nosso comportamento. Tem pessoas que ela tem o terceiro estilo comportamental, que dentro da análise comportamental diz que tem a estabilidade. Que lá atrás, quando iniciou o estudo do comportamento humano baseado nas pessoas normais, do estudo de William Alton Marston, quando ele desenvolveu essa teoria, lá atrás, ele falava que as pessoas estáveis eram pessoas submissas. E naquela época, uma pessoa submissa era uma pessoa estável, era uma pessoa organizada, era uma pessoa paciente. Porém, ao longo dos anos, ao longo do tempo, em algumas regiões, essa palavra foi ficando em desuso, a palavra submissa. Então, hoje, se a gente falar para você, olha, você é uma pessoa que tem um estilo comportamental mais submisso, ou seja, você vai dizer, peraí, como assim? Eu submisso? Não, não é bem assim. Então, ao longo do tempo, William Alton Marston, ele transcreveu, ele modificou as pessoas que ele acreditava serem submissas para estáveis. E quais são as características desse comportamento? São pessoas mais sensíveis, pessoas mais empáticas. Luiz, o que é uma pessoa empática? É aquela pessoa que ela tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela tem facilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Então, ela também tem uma paciência, como a gente fala assim, ó, um estável muito alto, ele tem uma paciência de Jó, né? Uma pessoa que é estável, ela, da mesma forma do influente, ela também gosta de pessoas. Ela gosta de estar junto com pessoas. Mas, assim como um influente gosta de estar lá na frente do palco, o estável, ele é mais dos bastidores. É aquele tipo de pessoa que ela tem um comportamento de bastidores. Ela não faz questão de estar brilhando no palco, como o influente gosta, de aparecer, dar a cara que a tapa. É igual eu falasse assim, Elvis, vamos vir aqui comigo, vamos entrar comigo aqui ao vivo, eu vou te mandar um link para tu entrar comigo aqui ao vivo e a gente compartilhar um pouco do teu conhecimento aí, ou do que tu tá aprendendo aqui junto comigo. Então, o estável, jamais ele aceitaria fazer isso. Por quê? Não foi combinado, não foi tratado antes, é uma mudança brusca, que isso não foi combinado, então ele se sente desconfortável. Então você conhece pessoas no seu dia a dia que tem esse estilo comportamental, que é mais sensível, é mais empático, é consistente, gosta de segurança, gosta de ajudar, tá? Da mesma forma que essas pessoas, elas também têm
as suas características que muitas vezes deixam elas em saia justa. Como assim, Luiz? É o que a gente chama de pontos de melhorias. São pessoas que quando ela tem uma estabilidade muito alta, elas muitas vezes engolem sapo, muitas vezes. Elas têm dificuldade de dizer não para outras pessoas. Elas muitas vezes têm dificuldades de gerar mudanças, porque como elas têm um tempo para aprender, elas têm um tempo para entender aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo passado, às vezes o trem passou e ela não conseguiu acompanhar o trem. Ou seja, as pessoas que têm as características da estabilidade, muitas vezes são pessoas que elas se colocam como vítimas. Por quê? Porque como elas gostam de ambientes harmoniosos, elas muitas vezes se colocam como vítima para manter aquele ambiente ainda mais harmonioso. E muitas vezes ela fica se culpando antes de acontecer algo. Ou seja, ela sofre por antecedência, tá? Então são algumas características da estabilidade. Muitas vezes essas pessoas que têm essas características, elas têm facilidade de fazer amizades duradouras, elas têm facilidades de guardar segredos, elas têm facilidades de guardar coisas que para muitas pessoas não têm nenhum simbolismo, mas elas usam isso como uma tradição, algo tradicional. Elas guardam, às vezes, o embrulho do presente embaixo da cama, porque elas gostam de lembrar, elas gostam muitas vezes de viver ali no passado. Então, são algumas características da estabilidade. Elas, assim como o influente, elas são emotivas. O influente é emotivo, o dominante é racional. E o influente é emotivo, assim como o estável é emotivo. Qual a diferença do influente e o estável? O influente é emotivo, o estável é emotivo. Porém, o influente, ele é ativo. Ele não espera as coisas acontecer para tomar uma decisão. O estável, ele é reativo. Ele espera as coisas acontecerem para poder tomar uma decisão. Já tem também a conformidade, que é o quarto estilo comportamental. Luiz, quais são as características que evidenciam, tá, a conformidade? E eu já vou aproveitando aqui, gente, e vou trazer uma coisa nova aqui para vocês que eu geralmente não costumo falar. Lá atrás, há uns 6, 7 anos atrás, foi feito um estudo da análise DISC dos 4 estilos comportamentais do brasileiro. E foi constatado que o brasileiro, ele tem, dos 4 estilos comportamentais, o menor índice desse quarto estilo que eu vou falar agora para vocês, que é o que eu chamo do estilo comportamental da conformidade. Não é que eu chamo, tá, gente? É porque, de acordo com o estudo de Maston, existe a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Conformista, como alguns gostam de falar. Então, de acordo com o estudo de Maston sobre a estrutura do nosso comportamento, esse é o 4º estilo comportamental. Como é que eu identifico as características desse estilo comportamental no nosso dia a dia? Primeira coisa, são pessoas que, assim como o dominante, eles são muito racionais. Ou seja, eles primeiro pensam neles, segundo, pensam neles, para depois pensar no outro. Da mesma forma que o influente e o estável, ele está mais voltado para as pessoas, a dominância e a conformidade, ele está mais voltado para as coisas, os bens materiais, para eles fazem mais sentido, tá? Tô vendo aqui a Nadine falando aqui, ó. Sou planejadora, analítica, comportamentos primos. Perfeito. O Elvis colocou aqui, eu prefiro contribuir com o meu conhecimento para a maioria das pessoas que estejam comigo, para facilitar para todos, desde que elas aceitem minha contribuição. Show de bola. Não colocando em grau hierárquico como se determina fator fosse mais importante que o outro. É possível mudar os comportamentos? Sim, eu vou falar sobre isso mais à frente, tá bom? Fica de olho aí. Então, olha só, gente, conformidade são aqueles estilos comportamentais predominantes naquelas pessoas que têm uma característica muito forte de ser criteriosa, de ser analítica, de planejar as coisas. São pessoas perfeccionistas, são pessoas que gostam de estudar, são pessoas que elas pesquisam muito antes de tomar uma decisão. Assim como o estável, elas são reativas. Elas gostam de tomar uma decisão depois que analisar todos os dados, todos os fatos. Porque para elas tudo tem um método, tem um processo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Elas são disciplinadas. Então essas são algumas características que você evidencia o comportamento do conformista. Outra coisa, dentro do seu grau de amizade, são pessoas que elas têm poucas amizades no seu dia a dia. São pessoas que elas, durante o seu dia, elas gostam de fazer amizades com poucas pessoas, mas são amizades que elas fazem para a vida toda. São pessoas que elas não têm nenhuma dificuldade de impor aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham. Se elas estão num ambiente e elas estão se sentindo desconfortáveis, elas não ficam guardando para elas. Diferente do estável, que guarda, às vezes com medo de falar. Ele engole sapo, como eu falei para vocês.
O conformista não. Se ele está num ambiente, ele não se sente confortável, ele chega lá e ele fala. Ele deixa muito bem claro. É aquele tipo de comportamento que dificilmente você consegue achar um erro dele, porque ele planeja, ele pesquisa, ele estuda e ele só dá um passo à frente quando ele tem certeza. São pessoas que a gente diz assim, ó, dá a César o que é de César. Certo é certo, errado é errado. Assim como o dominante, como eu falei para vocês, é racional, o conformista também é racional. Quais são as características que muitas vezes deixam eles em saia justa? Às vezes, eles não sabem aproveitar a vida, às vezes eles são rancorosos, às vezes eles tendem a ser muito incisivos, não são quase nada flexíveis, são inflexíveis, têm dificuldade para mudanças. Então, são alguns pontos de melhorias, alguns pontos falhos que o conformista muito alto ele tem dentro do seu comportamento. Então, falei para vocês sobre os 4 estilos comportamentais: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Essa é a estrutura do nosso comportamento, baseado no estudo de William Moulton Marston, que está, gente, dentro desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston, que foi traduzido em português em 2014, e aqui fala justamente sobre esses 4 estilos comportamentais. Como é que acontece essa construção? Sabendo disso, eu preciso entender que existe uma forma que o nosso cérebro ele identifica também o nosso comportamento. Como assim, Luiz? Eu chamo isso de quadrante comportamental. O que é esse quadrante comportamental? Se a gente olhar o nosso cérebro e dividir ele em 4 partes, a parte frontal e a parte traseira do nosso cérebro. A parte da frente, do lado esquerdo do teu cérebro, de acordo com o estudo do comportamento humano da teoria DISC, ele diz que essa parte frontal são as pessoas mais dominantes. São as pessoas que elas têm um comportamento mais ativo nas suas decisões. Aqui na parte traseira do cérebro, do lado esquerdo, são pessoas mais passivas, que tem a ver com a conformidade. Então, a dominância está aqui do lado esquerdo, aqui na frente do seu cérebro, e aqui atrás está a conformidade, tá? Então, essa parte esquerda do seu cérebro, ela está muito interligada com a racionalidade. Ambos, tanto a dominância quanto a conformidade, que é o ativo e o passivo, eles sempre olham o mundo de forma mais ameaçadora. Eles são mais voltados para as coisas do que para as pessoas. Olhando o outro lado do cérebro, do lado direito, da parte frontal, nós temos a influência, essa parte aqui do seu cérebro. E a parte traseira, a estabilidade. De acordo com o estudo do comportamento desta teoria DISC, esse lado do nosso cérebro são pessoas mais impulsivas, quando ela usa esse lado do cérebro. E aqui atrás, as pessoas mais reflexivas. Ambas, elas são mais emotivas nas suas decisões. Ambas olham o mundo de forma mais acolhedor. Eles não veem muitas maldades nas pessoas. Elas são mais voltadas para as pessoas nas suas decisões. Então, esse é o que eu falo de quadrante comportamental. Luiz, e o que é que tudo isso tem a ver com o tema da nossa live de hoje? Que é como adaptar a nossa comunicação de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Porque quando você entende qual é o seu estilo comportamental dos 4, você pode ter 1, você pode ter 2, você pode ter até 3. Você não consegue ter os 4 ao mesmo tempo. E eu vou falar sobre isso na nossa formação gratuita, que vai acontecer do dia 25 até o dia 28, 100% online. Eu vou falar muito sobre isso para vocês. O que é que acontece aqui? Quando a gente entende esse quadrante comportamental, a gente precisa entender que se eu tenho um comportamento mais ativo, eu vou ter dificuldade de ter, muitas vezes, uma comunicação de forma mais assertiva com uma pessoa que é mais o quê? Reflexiva. Como assim, Luiz? Porque o o estilo dominante, ele é o oposto da estabilidade. Ou seja, uma pessoa que tem um comportamento mais dominante, ele é o oposto da estabilidade, que é o terceiro fator. Então, a dominância aqui na parte frontal, ela é o oposto da parte direita, traseira do nosso cérebro. E isso gera conflitos entre eles, porque eles têm comportamentos totalmente diferentes. Enquanto esse aqui, na parte traseira do teu cérebro, ele é mais paciente, ele é mais meigo, ele é mais quieto, ele é mais de bastidores, esse aqui quer muitas vezes pular a etapa, quer fazer acontecer, quer fluir. Então, esse aqui olha para a parte traseira e diz assim, cara, tu é muito sonso, tu é muito lento, tu parece que não sabe brilhar, parece que não sabe viver. Bora, acorda. Então, quando você lida com pessoas que têm um comportamento diferente do teu, você vai ter dificuldade na tua comunicação. Por que você vai ter dificuldade na sua comunicação? Porque aquela pessoa, ela tem um comportamento diferente do teu, que é o teu oposto. E quando você não sabe sobre isso, você sempre vai defender o seu ponto de vista, porque você enxerga o outro no exagero, porque você compara
consigo mesmo. O dominante, por ser muito ativo, ser muito rápido, ser muito direto, ser muito enérgico, ser muito autoconfiante, ele olha para o estável, que é a parte traseira aqui reflexiva, e ele vê como algo que ele não se identifica fazendo. Então ele sempre olha o outro no exagero, porque ele compara consigo mesmo. Da mesma forma acontece com a influência, que é a parte direita frontal do nosso cérebro. A influência, que é aquelas pessoas mais impulsivas. Elas também têm o oposto, a conformidade, que é a parte passiva. Enquanto a influência quer se comunicar, quer falar, quer fluir, quer fazer a coisa acontecer, o conformista olha para ele e fala assim: tu é muito impulsivo, tu faz as coisas por impulso, tu às vezes promete e tu não cumpre, tu é muito prolixo. Ele olha sempre o influente no exagero, porque ele não se compara fazendo aquilo. Da mesma forma, o influente olha para ele e fala assim: cara, tu parece que quer ser uma bolacha do pacote, tu é muito intransigente, tu acha que tu é o rei da cocada preta. Tu só quer ser o sabichão, só quer ser o que não sabe errar. Tu não gosta de pessoas, porque ele sempre olha o outro no exagero, porque ele compara consigo mesmo, porque é o oposto. Então, como é que você adapta a sua comunicação para você ter mais assertividade com as pessoas que têm um comportamento diferente do seu? É você identificando, primeiro, qual é o estilo comportamental predominante daquela pessoa. Ela é mais dominante? Ela é mais influente? Ela é mais estável? Ela é mais conformista? Ou seja, qual dos 4 estilos comportamentais tem mais a ver com aquela pessoa? Porque quando você olha o estilo comportamental da outra pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar através da comunicação dela quais são as características que evidenciam o comportamento dela. Se você vê que é uma pessoa muito rápida, muito direta, muito dinâmica, muito enérgica, muito independente, que gosta de resultados a curto prazo, opa, isso são características da dominância. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa moldar a sua comunicação de acordo com a comunicação do outro. Por quê? Os semelhantes se atraem, os opostos se afastam. Então, dentro do comportamento humano, sempre que você olhar para uma pessoa, você começar com pouco tempo se comunicar com ela, e você começar a perceber que aquela sua comunicação está fluindo bem, é porque aquela pessoa ela tem traços comportamentais muito próximos do teu. Aí tua mente dá um gatilho e diz: caramba, gostei dessa pessoa, me identifiquei com essa pessoa. Porém, quando você está conversando com uma pessoa e você percebe que parece que não está dando liga, não está dando conexão, provavelmente aquela pessoa ela tem comportamento diferente do seu. Então, como é que você faz para poder melhorar essa sua comunicação, adaptar essa sua comunicação? É você, primeira coisa, identificar o estilo comportamental dela. Se eu sei que ela é dominante, tem um estilo mais da dominância, eu preciso ser mais específico, eu preciso mostrar os resultados, eu preciso ser claro, eu preciso ser racional, ser objetivo, eu preciso estar com todo o conteúdo, todas as informações muito bem claras para aquela pessoa, porque ela não gosta de pessoas prolixas, ela não gosta que você fique esmiuçando os mínimos e mínimos detalhes. Por quê? Porque ela não se vê nas características da estabilidade. Então, quando você usa a comunicação de acordo com o estilo comportamental dela, você se adapta à comunicação dela. Com isso, você vai ter mais assertividade. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com clientes, se você trabalha na área da educação, se você trabalha na área da saúde com paciente, você vai começar a perceber que quando você está lá no atendimento, quando você está passando com uma pessoa e você molda a sua comunicação com o estilo comportamental dela, você melhora a assertividade nas suas relações interpessoais. Você melhora a sua comunicação. Eu, Luiz Vicente, aqui do outro lado, eu tenho a influência mais alta, eu tenho a estabilidade também mais alta junto com a dominância, mas eu tenho muito pouco das características da conformidade. Então, o que é que eu faço aqui para me ajudar? Eu pego aqui, ó, e faço uma colinha. Eu coloco aqui os temas que eu tenho que passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, gente. Peraí, cadê? Que a câmera que ela vai tentar me buscar aqui na câmera. Deixa eu ver aqui, ó. Eu coloco aqui uma colinha. Para quê? Para que eu possa estar dentro de um tema com vocês. Para que eu não me perca. Para que eu seja direto. Para que eu seja objetivo. Porque se eu for só falar, o meu lado influente vai querer aflorar. E eu não vou conseguir trabalhar a minha comunicação da forma que vocês possam entender, independente do perfil comportamental de vocês. Ou seja, eu me adapto à minha comunicação de acordo com o ambiente onde eu estou inserido. Então, gente, eu quero deixar muito claro aqui para vocês como vocês conseguem adaptar a sua comunicação de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Como é que você adapta a comunicação? Primeira coisa, entendendo essa estrutura do comportamento. Entendendo o seu estilo comportamental. Segunda coisa, eu preciso identificar o estilo comportamental do outro. Se eu percebo a comunicação do outro de acordo com a fala, com a comunicação dele, com as ações dele no dia a dia, a forma de agir, eu vejo qual é o estilo comportamental dele e eu moldo a minha comunicação com a comunicação dele. Se ele é dominante, eu preciso usar a comunicação de uma pessoa mais dominante. Se ele é influente,
eu preciso usar uma comunicação de uma pessoa que é mais influente. Se ele é mais estável, se eu sou um dominante e eu vou atender uma pessoa que ela é estável, ou eu estou interagindo com uma pessoa que é estável, o que é que eu preciso fazer? Baixar um pouquinho a energia, baixar um pouquinho a bola e eu ser um pouquinho mais paciente, ser um pouco mais sensível, me colocar mais no lugar do outro. Ou seja, eu moldo a minha comunicação. Eu não estou deixando de ser quem eu sou, eu estou moldando a minha comunicação. Por quê? Porque olha só, de acordo com o estudo de William Malton Marston, ele diz o seguinte: os opostos se afastam, os semelhantes se atraem. Então, o único lugar onde os opostos se atraem é na física. Muita gente confunde isso. Os opostos se atraem na física. Se você pega uma imã, o lado positivo e o lado negativo, ela se aproxima, ela se conecta. Comportamento humano, não. Por que não, Luiz? Porque 50% do nosso comportamento vem de genética, vem dos teus ancestrais. E 50% tu adquire ao longo da vida. Então a tua mente, ela está ali trabalhando dentro de uma repetição durante muito tempo na tua vida. Então se do nada tu quer mudar o teu comportamento, vai ter para ela um impacto muito grande. Porque, por exemplo, eu tenho hoje 39 anos de idade. Eu tenho essa facilidade de me comunicar, de ser um estilo mais dominante, ser um pouquinho mais estável. Mas eu sou muito pouco da conformidade. Se eu, a partir de agora, quiser ser uma pessoa totalmente conformista, eu vou ter um embate muito grande comigo mesmo. Porque a minha mente, ela nunca utilizou das habilidades da conformidade como predominante no meu dia a dia. Então, se eu forço ela a desenvolver habilidades que a vida toda ela não desenvolveu, o que é que vai acontecer? Eu vou ter conflitos, eu vou ter estresse, eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter problemas no trabalho, eu vou ter problemas em casa. Gente, se você colocar no Google, dá um Google aí depois, agora não está aqui nessa nossa live, está terminando já, se ligou aí. Se você dá um Google aí e você colocar assim, olha, percentual de insatisfação das pessoas no mercado de trabalho. Tem dezenas e dezenas e dezenas de pesquisas, onde mostram que mais de 70% das pessoas elas estão insatisfeitas no mercado de trabalho. Por que estão insatisfeitas? Porque elas estão naquele ambiente mas pela necessidade de fazer o que tem que ser feito para ganhar o salário final do mês, mas não pela oportunidade de fazer aquilo que elas gostam. E aí, gente, o que mais acontece no mercado corporativo são pessoas com conflitos, pessoas doentes, pessoas buscando INSS, pessoas buscando ajuda médica. E por que isso acontece? Porque está no lugar errado. E são pessoas que elas vão para casa à noite. São pessoas que no final de semana saem, vão fazer algo diferente, mas elas carregam com ela um pouco disso no dia a dia delas. E isso vai gerar muitas vezes ruídos na comunicação também com outras pessoas, porque ela não está bem, ela não está feliz. E quando você conhece o seu estilo comportamental, você sabe exatamente quais são os próximos passos que você precisa seguir para você ter mais assertividade e estar dentro do seu estilo comportamental. Hoje, você pode pagar o dinheiro do mundo que você quiser, para que eu possa simplesmente sair de quem eu sou para ser quem eu não sou. Eu não quero, porque eu sei que eu vou ter desgaste. Por isso que a gente vê muitas pessoas com conflitos na vida pessoal, conflitos na vida profissional. Pessoas que muitas vezes parece que está dando, murro em ponta de faca. Parece que quanto mais luta, quanto mais corre, mas parece que não tem resultados. Presta atenção. Pessoas que muitas vezes correm pra caramba, lutam pra caramba, mas parece que não sai do lugar. Para pensar. Muitas vezes, o seu dia a dia, você está gastando muita energia em habilidades, atribuições, competências que é diferente do teu estilo comportamental. E aí, final do dia, te dá o quê? Dor de cabeça, te dá um cansaço, te dá, dor nas costas. Por que acontece isso? Porque você passou a maior parte do seu dia desenvolvendo habilidades que elas foram forçadas de forma não natural pelo teu comportamento, porque o meio exigiu de você. Então, gente, olha o poder do material que vocês estão tendo à disposição de vocês. Mas eu preciso aqui encerrar essa nossa live de hoje. Se você está aqui junto comigo, se identificou, quer participar da nossa formação gratuita, lembra, ela vai acontecer agora, do dia 25 de setembro até o dia 28, às 20 horas, ao vivo junto comigo. Gente, são 2 horas cada aula, onde eu vou te dar tudo o que você precisa para você tornar seu analista comportamental. E essas lives de aquecimento não é a formação. Não tem certificado dessas lives, gente. Tem pessoas perguntando, Luiz, e o certificado? Gente, o certificado é da formação gratuita. Essas são lives de aquecimento para que eu possa, inclusive, entregar para vocês já vários conteúdos para vocês irem se preparando para a formação. E amanhã
é a nossa terceira live. E nessa live da manhã eu vou falar o seguinte: descubra os segredos para você gerenciar pessoas de diferentes perfis. Descubra os segredos para você conseguir gerenciar pessoas de diferentes perfis. Então, se você é um gerente, se você é um líder, se você quer aprender como é que eu gerencio pessoas que tem um estilo diferente do meu, vem com a gente amanhã, quarta-feira, dia 13, às 19 horas, horário de Brasília, aqui no meu canal do Instagram. Gente, obrigado. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito grato em saber que o que você está aqui realmente participando, está te ajudando e você possa realmente não só se ajudar, mas também ajudar outras pessoas. Então, gente, forte abraço e amanhã a gente se vê aí na nossa próxima live de aquecimento. Valeu, gente. Fui. Obrigado.